Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre a economia nacional e também aqui da nossa cidade, principalmente no que diz respeito à geração de empregos. Sobre esse assunto, vamos conversar com o professor de Economia, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, também consultor da ACIL, a Associação Comercial e Industrial de Londrina, e colunista da Folha, Marcos Sambalducci. Professor, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. É sempre um prazer, Diego. Falando um pouquinho da economia local, professor, nesta última semana foi divulgada a pesquisa do IBGE sobre subutilização da mão de obra e o Paraná figurando entre quarto lugar. Eu queria que o senhor comentasse primeiramente essa pesquisa e explicasse para o nosso telespectador o que é esse conceito de subutilização de mão de obra. Perfeito. Essa pesquisa é a PNAD contínua realizada pelo IBGE e mostra os dados do primeiro trimestre de 2019. O Paraná ele não tem uma taxa de desemprego tão elevada quanto a média do país, 12,7% é a média do país. O Paraná está na quarta posição com 8,9% de taxa de desemprego. É um desemprego elevado, mas quando comparado ao país, ele está numa situação bem melhor do que outras unidades da nossa federação. É interessante a gente observar que nós trabalhamos sempre com duas pesquisas. Os dados do CAGED, do Cadastro de Emprego e Desemprego, que ele traz os números do emprego formal, aqueles com carteira assinada. E já o IBGE, a PNAD contínua, traz as informações de quem está empregado. Então, ela é mais abrangente, não se limita somente àqueles que têm carteira assinada, mas àqueles também que trabalham na informalidade. E aqui a gente percebe o seguinte, que embora o desemprego esteja menor aqui no Paraná, o nível de utilização dessa mão de obra, principalmente quando a gente fala de subutilização, estamos nos referindo àquele emprego informal ou àqueles profissionais autônomos. É o caso do advogado, do arquiteto, do médico, né, que são profissionais autônomos, mas também estamos falando daquelas pessoas como o microempreendedor individual ou aquele pessoal que não tem carteira assinada, seja um eletricista, um encanador que não se enquadrou ainda como microempreendedor individual. Todas essas pessoas oferecem os seus serviços e o que acontece é que eles estão sendo menos utilizados do que poderiam ser. Então, aquele arquiteto que por exemplo, poderia estar trabalhando os 30 dias do mês atendendo os seus clientes, está trabalhando 15, 10, 20. Então, essa mão de obra está sendo subutilizada. A mesma coisa acontece com o encadador, com o pedreiro, com o motoboy, que gostaria de ter uma quantidade de serviço maior ocupação da sua disponibilidade horária e não está. Isso, claro, também está influenciando diretamente na sua renda. Menos trabalho, menos ganho. Claro. E isso é um dado que preocupa a longo prazo, professor? Ele preocupa porque enquanto a economia do Estado, mas principalmente a economia nacional, não reagir, nós vamos sempre estar trabalhando com números dessa natureza. No momento que a economia começa a mostrar sinais de crescimento, evidentemente que você vai ter uma maior utilização dessa capacidade de trabalho. E aí o que também vai acontecer é que o aumento do emprego formal vai tirar essas pessoas da informalidade, diminuindo também a oferta de horas de trabalho informal. Então, o que acontece? Você vai conseguir ocupar muito melhor a sua mão de obra. Agora, é fundamental a gente saber que Londrina, que o Paraná não estão descolados da economia nacional. Se a economia nacional não reagir, nós vamos estar trabalhando aí com bolsões esporádicos de aumento da mão de obra, mas ela não vai ser consistente e não vai conseguir estar calcada aí numa recuperação continuada. Bom, lembrando que em números absolutos, o país tem mais de 13 milhões de desempregados, um número bastante alto, né? Para a nossa economia é absolutamente absurdo. Há muito tempo que nós não falávamos de números elevados dessa taxa de desemprego e evidentemente que isto é
o problema maior que tem o nosso país neste momento. Altas taxas de desemprego acabam levando também a altas taxas de violência e nós temos aí um encadeamento de problemas e de circunstâncias que, é claro, vai atingir todos nós, não tem jeito de ser diferente. Claro. Bom, o senhor mencionou outra pesquisa, o CAGED, que é feita pelo Ministério do Trabalho, que agora não é Ministério, não tem mais status de Ministério, mas enfim, e mostrou dados aqui também preocupantes em relação à realidade de Londrina. Londrina gerando só 652 empregos, ficando em 8º lugar em fevereiro, são dados divulgados pelo CAGED em março, o novo relatório ainda não saiu, né, professor? E o que preocupa também é que, se considerados os últimos 12 meses até fevereiro, Londrina cai para a 33ª colocação. Foi motivo de matéria, inclusive, da Folha de Londrina também. O que acontece com a cidade que fica sempre atrás das outras principais cidades do Paraná nessa questão de geração de emprego, professor? Isso é muito interessante a gente observar. E se nós retroagirmos um pouquinho nos dados e fomos até agosto de 2015, quando Londrina teve o pico de empregos formais, nós vamos perceber que Londrina perdeu mais de 11 mil postos de trabalho com emprego formal, Ora, num universo de 150 mil pessoas com emprego com carteira assinada, 11 mil é um número absolutamente alarmante. E isso nós estamos falando desconsiderando o crescimento da própria população. Sim. E a oferta de novas pessoas que ingressaram no mercado de trabalho. Então, nós estamos trabalhando aí com um contingente de desempregados muito grandes. E o que acontece com Londrina? Se você comparar aquelas cidades que têm um perfil mais industrial, você perceberá que elas estão gerando empregos com mais rapidez. Mas esses empregos são na indústria? Não. Elas são também na indústria e também no setor de serviços e no setor do comércio. Por quê? Porque a indústria, ela promove, ela faz o ingresso de dinheiro novo para essa circulação na economia, e isso faz com que atinja todos os segmentos, aumentando a oferta de postos de trabalho. Como Londrina tem um PIB muito calcado na prestação de serviços e pouco calcado na indústria, e principalmente na indústria de transformação, nós temos essa situação que é atípica quando comparada a outras cidades, inclusive da nossa região. Quando você pega números de Biporã, Cambé, Rolândia e Arapongas, você vai perceber que elas estão gerando mais empregos do que Londrina, proporcionalmente falando, porque a incidência de indústrias é maior nessas cidades do que aqui na nossa cidade de Londrina. O senhor falou que a cidade é muito focada na questão da prestação de serviços, e cidades da região metropolitana têm números melhores, índices melhores de geração de empregos, porque tem uma industrialização mais forte. Como a gente consegue mudar essa matriz aqui na cidade, professor? Primeiro fazendo um incentivo para que a gente possa atrair empresas, e principalmente a gente atrair empresas grandes, porque as empresas grandes conseguem trazer por si só uma grande quantidade de outras empresas que vão orbitar sobre essa empresa grande. Então é fundamental que a gente tenha uma política de industrialização da nossa cidade que atraia essas empresas e que crie um ciclo virtuoso, principalmente porque é bom a gente não esquecer que Londrina, por exemplo, oferece para o mercado mais de 800 engenheiros todo ano. E aí eu pergunto para você, onde vai trabalhar essa força tão qualificada? Ela precisa trabalhar fundamentalmente na indústria. Então nós precisamos acelerar esse processo de industrialização na nossa cidade, criando um ambiente propício para ela vir aqui, seja um ambiente político, seja um ambiente de entrada, de ingresso que facilite essas empresas. E é interessante a gente observar que não estamos falando de qualquer empresa. Não pode ser uma empresa que use muito matéria-prima. Ela precisa utilizar inteligência, ela precisa embarcar tecnologia. Esse é o tipo de indústria que nós queremos, porque esta é a indústria que agrega valor, ou seja, a soma dos recursos que ela utiliza para fabricar um produto é muito menor que o preço de mercado daquele produto. Então nós temos uma agregação de valor muito mais significativa, e essas empresas também são muito menos poluentes. Essa é o tipo de empresa que Londrina precisa atrair para realmente modificar esse panorama que nós temos agora. E o fato da cidade ser um polo universitário
Facilita, né? Justamente na formação dessa mão de obra. É justamente aonde nós precisamos, é uma formação qualificada, uma formação e talentos de trabalhadores voltados justamente a embarcar tecnologia nos produtos fabricados aqui. Certo. Professor, vamos falar um pouco sobre a reforma da Previdência, o governo tendo muita dificuldade, o governo federal, de articulação no Congresso para fazer a proposta de reforma avançar. Como é que o mercado está vendo essa situação no momento, professor? Olha, é interessante a gente observar como uma situação da reforma da Previdência está ligada também à geração de empregos. Elas não estão dissociadas, pelo contrário, elas fazem parte do mesmo escopo da nossa análise. É fundamental a aprovação dessa reforma só por uma coisa, só para a gente ter uma ideia. O Brasil vai fechar este ano devendo 100 bilhões de reais, ou seja, vai captar 100 bilhões a menos do que ele vai gastar. Isto a gente chama o déficit primário, que não conta o pagamento da dívida. Nós temos uma dívida aí próximo a 80% do nosso PIB, a dívida global. Isso significa mais 300 bilhões somente para pagar os juros dessa dívida. Então, se você pegar 300 com mais 100, e nós temos aí 400 bilhões que vão se acumulando, alguma coisa em torno de 8% de aumento da nossa dívida por ano. É insustentável uma situação dessas daqui. E nós vemos que é a Previdência aquela que mais impacta em cima deste endividamento. Então, é preciso fazer uma reforma. O caso é que o governo está com um discurso que não facilita um entendimento, um congraçamento do Congresso em volta desta ideia. Então, está encontrando muita dificuldade para passar. Mas é fundamental a gente entender que cada mês que isso vai sendo procrastinado, vai sendo adiado, mais a gente vai chegando na beira deste abismo, que é a incapacidade, a insolvência do Estado, e aí sim nós não teremos nem pagamento de aposentados, nem pagamento para as universidades, e vai ter que sair o dinheiro da saúde. Por quê? Porque simplesmente não existe mais este dinheiro. Agora, algumas declarações nesse sentido dadas pelo ministro Paulo Guedes na última semana no Congresso assustaram também um pouco o mercado. Eu queria que o senhor explicasse. Na verdade, assusta o mercado, mas ele também está teatralizando um pouco no sentido de comover a maior parte possível do Congresso e das pessoas em torno dessa ideia. Evidentemente que ele dramatizou a tal ponto que chegou a assustar, e aí o que acontece? Acaba perdendo um pouco da credibilidade quando você também imputa uma situação que, na verdade, está um pouquinho descolada da realidade. Nós sabemos... Ele falou que assustou mais. Que nós estamos à beira do abismo e que a partir do mês que vem ou a partir do outro mês nós passamos a não ter condições de fazer os pagamentos necessários. Então, quer dizer, a situação é grave, ela exige ser muito compenetrado para que essas medidas realmente tragam equilíbrio fiscal para o Estado, mas elas não podem ser assim levadas a ferro e fogo, porque acaba tirando a própria credibilidade de quem está falando. Agora, é fundamental também que haja essa articulação, porque, como o senhor disse, cada vez que se adia a votação da reforma, o Brasil vai caminhando em direção a esse abismo. Agora, depende muito também do governo conseguir, a sua ala mais política e ideológica do governo, não atrapalhar o andamento da reforma, que também tem um peso, né, professor? Eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho dito o seguinte: faria um serviço muito bom para a sociedade se as pessoas que estão no governo falassem menos. Quanto menos elas falarem, menos atrito elas causam, porque é preciso, na hora da gente levar uma ideia, uma informação, é preciso ter talento e ter capacidade de retórica para não criar mais constrangimento. Então, o que acontece? Nós estamos vendo uma série de constrangimentos que não precisariam ser colocados e que vêm mais atrapalhar do que ajudar. Então, é preciso uma ponderação por parte dessas pessoas, dos nossos mandatários, para que contenham a sua fala e tratem todas essas informações com mais delicadeza, certo? Então, é fundamental que ele também faça esse papel. Tá certo. Eu conversei com o professor Marcos Rambalducci, economista, professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, também colunista da Folha de Londrina, e nesta segunda, a coluna também do professor na edição impressa da Folha.
Obrigado pela sua audiência. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá!